Jornalista com experiência em assessoria de comunicação, redação e produção cultural. Hoje, atua com pesquisas relacionadas à informação e comunicação em saúde pela Fiocruz. Alan de Jesus. Boa tarde. Eu hoje trabalho com informação, comunicação e saúde, né? Eu desenvolvo pesquisa relacionada com a produção de sentidos sobre doenças, especificamente relacionados a banco de dados de informação a partir da mídia. E hoje eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente do que vocês estão vendo aqui. Anteriormente falou-se um pouco sobre a relação entre informação e psicologia, né? O uso das redes sociais no desenvolvimento do comportamento do ser humano. E eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais humanizada desse processo, que seria um pouco mais voltado para uma realidade bem real de vocês, que seria qual é a relação que vocês têm com o médico de vocês. Todo mundo aqui já passou por alguma consulta, todo mundo já teve um contato direto com o médico. Qual é essa relação? Como isso se transformou ao longo dos anos e como isso está agora? Para pensar isso, eu começo a pensar também a transformação das novas tecnologias e a transformação da sociedade e como isso se dá. É possível hoje pensar a relação entre separar o que é on e o que é off? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui, eu acredito que todo mundo tenha rede social, né? Tem alguém aqui que não tem rede social? Não, né? Tem alguém que tem menos de 3 redes sociais? Menos de 3 redes sociais, olha, um número pequeno de pessoas. Então, hoje, se você levar em consideração que há algumas pesquisas que mostram que a maioria das pessoas, quando acordam, já entra em contato direto com o celular. Já vão saber o que rolou no meu e-mail, o que está no meu Facebook, quem mandou mensagem durante a madrugada em que eu estava offline. E essa busca pelo online está constantemente na nossa vida. E aí, além disso, no trabalho, há uma coisa bem irritante que eu acho que muita gente não gosta, que seriam os grupos do WhatsApp. Quem aqui tem grupo do WhatsApp? Levanta a mão. Todo mundo, praticamente, né? E o grupo do WhatsApp é grupo do WhatsApp da família, grupo do WhatsApp dos amigos, grupo do WhatsApp das pessoas que estudaram na faculdade, grupo, enfim, infinitos grupos de WhatsApp. E, especificamente, hoje a gente vai tratar um pouco sobre a relação de grupo de WhatsApp ou rede social no âmbito profissional. Não sei se estou falando muito perto. E aí, eu acredito que muitas pessoas utilizam as redes sociais no trabalho também, né? Eu vou passar aqui. E, especificamente, qual é a sua relação com o seu médico? Você conhece o seu médico? Você vai frequentemente nele? Você tem o telefone do número do seu médico? Já começa por aí. Já é uma outra relação. Aquela relação anterior que dizia que o médico tem todo o conhecimento do mundo e você vai lá se consultar porque você não sabe nada e precisa de se tratar. E essa relação vem mudando ao longo dos anos, porque agora você, paciente, tem as informações. Você vai com informação para o seu médico, você diz, olha, eu fiz uma pesquisa e eu acho que eu estou com isso. É verdade ou não é verdade? Então, você tem um contato com o seu médico diferenciado, que é uma relação mais próxima. E aí você tem um número telefônico do seu médico, você já falou com o seu médico por meio de redes sociais, você já se consultou online. A mamãe, especificamente, é um case concreto disso, porque a mamãe tem uma coisa que é um aplicativo que ela usa, que é o Zap Zap, que é diferente do WhatsApp, né? Porque as pessoas mais idosas têm o Zap Zap. E aí ela manda mensagem para o médico falando que ela está determinada coisa e precisa de tomar algum remédio, que é para o médico passar para ela. Então, essas relações, o uso das novas tecnologias, eles estão alterando a nossa realidade, alterando o nosso cotidiano, alterando as nossas relações interpessoais, alterando nossas relações profissionais, principalmente. Mas, especificamente, eu queria fazer uma pergunta, e essa pergunta vai direcionar um pouco sobre as nossas reflexões a partir de agora. Quem de vocês, ao se consultar, o médico disse, olha, tudo que nós falarmos aqui nesse consultório é sigiloso e eu não vou contar para ninguém. Vocês já ouviram do médico de vocês isso? Quem já ouviu, levanta a mão. Olha, é um número pequeno com relação
aqui todo mundo já foi consultado, né? Então, essa informação seria vital e é de total direito seu saber. E você pisou no consultório, o médico já deveria ter falado isso para você. Automaticamente. E aí, outra coisa importante que depois a gente vai falar é: você já tirou ou tiraria uma selfie, ou um retrato, ou uma fotografia com seu médico? Parece uma coisa estranha, mas é uma realidade hoje presente muito viva na sociedade. E aí a gente vai falar um pouco sobre quebra de sigilo. Por que eu falei que o médico começou a falar isso para você? Não, porque eu perguntei se o médico falou para vocês se o que ele falaria no consultório era sigiloso. O artigo 73 do Código de Ética Médica, ele prevê quebra de sigilo médico em 3 situações. O primeiro é motivo justo, o segundo é cumprimento de dever legal, e o terceiro é o consentimento por escrito do paciente. Só que ele coloca um parágrafo único ali. Ele diz: mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido, ele não pode quebrar o sigilo. Isso significa o quê? Se você é uma pessoa pública, se o caso de você for conhecido por todo mundo, mesmo assim, mesmo com toda a repercussão, eu, médico, não posso quebrar esse sigilo. Quando o seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente no processo penal. E aí eu trouxe um case para a gente começar a pensar um pouco sobre a realidade do sigilo da informação e do sigilo da relação médico-paciente a partir das perspectivas das redes sociais. Quando isso não ocorre, o que acontece quando a informação, a minha informação, o meu diagnóstico vaza? E aí isso aconteceu com a ex-primeira-dama esse ano, né, Ana Marisa Letícia. Não sei se vocês se lembram, no início de janeiro, no fim de janeiro, já no dia 24 de janeiro, ela foi internada no Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo. E automaticamente, algumas horas, 1h30 depois, ela foi encaminhada para o Hospital Sírio-Libanês, já com diagnóstico de AVC. E no dia 3 de fevereiro ela faleceu. E aí a gente vai entender um pouco o caso do que aconteceu nessa situação. Como eu disse, no dia 24 de janeiro ela foi internada. Depois, no dia 24 mesmo, às 13h56, ela chegou no Sírio-Libanês. Quando ela chegou no Hospital Sírio-Libanês, as suas tomografias feitas no hospital anterior já estavam rolando na rede social, ou seja, já estavam sendo divulgadas no Facebook, já estavam rolando também no WhatsApp, em grupos, naqueles grupos que eu falei para vocês. E aí, algumas horas depois, a médica reumatologista do próprio Sírio-Libanês, que é a Gabriela Munhoz, de 31 anos, ela enviou mensagem pelo aplicativo de mensagens em um grupo de colegas da Faculdade de Medicina, dizendo que a ex-primeira-ministra, ou ex-primeira-dama, estava internada no hospital após sofrer um AVC e que ela seria levada para a UTI naquele momento, ou seja, ela estava dando já o que estava acontecendo com ela, ou seja, uma informação sigilosa de um paciente que não era dela. E aqui eu trouxe para vocês o que aconteceu no grupo do WhatsApp. E aí a gente vai começar a refletir um pouco sobre as questões éticas desse processo. Então, às 19h18, um médico disse: a esposa de Lula sofreu AVC, estava em estado grave, entrou no Sírio-Libanês, HSA Fischer 4, que seria o tipo de AVC que ele teve, prognóstico péssimo, aneurisma roto. A Gabriela disse: estou aqui no Sírio, procede. E ela continua: trabalho aqui, estava na emergência quando ela passou pelo PS, está na arteriografia agora, nem subiu para o ORO. Aí ela se corrige, UTI e ri. E aí o Richan Lakes depois disse: esses vão embolizar ainda por cima, tem que romper no procedimento, daí já abre pupila, que é um processo já de falência, né? O Pedro já manda os exames dela, e o Richan completa e o capeta abraça ela. E aí a relação que a gente pergunta é: será que a gente está protegido? Será que nossas informações estão protegidas diante dessa situação? Porque assim, as redes sociais estão presentes aí. Quem aqui acha que em algum momento da vida já divulgou alguma informação da sua empresa ou das suas relações de trabalho? Segundo algumas pesquisas, a gente tem identificado que pelo menos uma pessoa a cada
de cada 3 pessoas, uma divulga informações do seu trabalho por uma rede social. Ou seja, aquelas relações que nós temos com nossos colegas de trabalho, sejam elas das mínimas relações, entendendo que determinadas informações do nosso cotidiano não deveriam ser divulgadas, a gente passa ao léu, assim, a gente passa como se fosse uma coisa comum, como se fosse uma conversa presente, como se a pessoa estivesse na minha frente e a gente estivesse conversando normalmente sobre alguma informação do nosso trabalho. Só que essas questões, elas são muito mais importantes para uma relação um pouco mais ética, quando a gente para pensar o que a gente está fazendo. E a internet, ela abre a possibilidade da gente refletir um pouco mais sobre algumas questões intrínsecas de cada pessoa, sobre o que realmente eu devo ou não divulgar nas redes sociais, quais as relações que eu devo ou não ter nas redes sociais, com quem eu devo ou não devo falar sobre determinado assunto nas redes sociais. Porque não necessariamente, só porque a pessoa é do meu trabalho, eu tenho que falar quanto foi o orçamento geral da minha empresa, ou quanto foi a compra de determinado equipamento da minha empresa para uma outra pessoa que convive comigo no mesmo escritório, por exemplo. Então, e aí vocês me perguntam, e o que acontece depois? Ok, ela falou isso, ela falou as informações privadas, lembrando que a paciente não era dela, ela não estava tratando da paciente. A médica, ela foi demitida, o médico Richan Elaques foi demitido também, e o Pedro Paulo, que foi o que divulgou os exames, ele foi afastado e espera o resultado da sindicância. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu a sindicância para investigar a conduta de todos os envolvidos no caso, e, em geral, esse processo leva em torno de 5 anos. E aí eu pergunto para vocês, é possível pensar que uma informação sigilosa minha, por exemplo, seja divulgada? O que eu faço a partir disso? Porque quem é lesado é a pessoa que já foi com as informações divulgadas. E aí não tem mais como voltar. Esse processo não tem mais como voltar. Se, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com o vírus da AIDS, e essa informação vaza, e essa informação, a partir de então, faz com que a pessoa mude a sua relação pessoal, mude a sua relação familiar, mude a sua relação trabalhística também, porque, a partir disso, essa pessoa pode sofrer sanções, essa pessoa pode ser discriminada, essa pessoa pode perder amigos. Então, quais são as relações mais próximas que nós temos e de que forma isso profissionalmente afeta o nosso cotidiano? E aí eu trouxe dados do CREMESP, que é de São Paulo, porque eu tentei conseguir os dados do Rio de Janeiro e não consegui até o momento, pelo menos não me enviaram até então. De 2012 a 2016, houve 379 sindicâncias abertas em São Paulo, isso só em São Paulo. Dessas, 87 tiveram julgamento concluídos, 48 médicos foram julgados culpados e 39 inocentes. Dos 48 culpados, a maioria, 45, recebeu penas que vão de advertência confidencial a uma censura pública, que seria a repressão em veiculação de meios de comunicação, ou seja, os meios de comunicação começam a comunicar que essa pessoa sofreu uma sanção ou que ela fez determinado ato. E nenhum médico sofreu cassação da sua licença. Vale ressaltar. E aí eu pergunto, podem os médicos divulgarem situações de pacientes em geral ou em grupos de WhatsApp formados apenas por médicos ou em redes sociais? Podem ou não podem divulgar? O que vocês acham? Sim ou não? 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 Então, na relação pessoal do médico, o que acontece? Eu sou médico e eu tenho um caso que eu não consigo diagnosticar. E eu estou com dúvida com relação a alguma coisa. Então, eu pego os dados desse paciente e levo para uma mesa redonda, como dizem no INTO, aqui no Rio de Janeiro. Uma mesa redonda e vou ver com outros colegas médicos de que forma eu posso fazer o tratamento desse paciente. Só que eu não divulgo informações pessoais desse paciente. Ou seja, nome, endereço e outras relações. E aí eu divulgo os sintomas da doença, o que ele tá passando, e os médicos vêm e dão um diagnóstico ou dão uma orientação. Isso também se aplica às redes sociais. Se eu estou com alguma dúvida e tenho um grupo do WhatsApp só de médicos, eu posso entrar em contato com
com meus colegas médicos por meio do WhatsApp. E, a partir disso, eu posso tentar identificar uma forma de tratamento ou uma forma melhor de tratamento para esse paciente. Só que eu não posso, sob nenhuma circunstância, identificá-lo. Aí eu coloquei, pode em si, mas com ressalvas. Tanto os encontros físicos como os online são formados por médicos por intenção apenas de investigação diagnóstica. E ali, entretanto, casos clínicos não identificáveis, ou seja, eu não posso dizer quem é esse paciente, nem posso dar detalhes que possam levar outros médicos a suspeitarem de quem seja esse paciente. E aí, como eu falei da fotografia, outras situações é proibida pelo Conselho Federal de Medicina seria fotografar pacientes ou fotografar famosos, ou seja, eu não posso fazer propaganda do meu trabalho, da minha clínica, eu não posso tirar foto com o meu paciente e dizer, olha, paciente tal, agora, o antes e depois, o famoso antes e depois também é proibido, né? Então, isso é uma relação comum hoje nas redes sociais, você colocar um antes e depois, está mais magro, está mais feliz, curou tal coisa, enfim, isso é proibido. E aí eu trouxe uma pesquisa que é do Diego Adão Fantin Silva, que é recente, eu acho que ele defendeu agora em janeiro o mestrado dele, que é a dissertação Violação do Sigilo Profissional em Mídias Sociais por Acadêmicos de Medicina, Residentes e Cirurgiões de Hospital Universitário, que é de São Paulo. E aí ele diz que 53% dos médicos entrevistados já divulgaram informações de seus pacientes em redes sociais. E 69% desconhecem regras de proteção e privacidade das plataformas virtuais. Isso, para mim, eu acho que é um número muito gritante, talvez. É um número, talvez, a se pensar a relação de segurança da informação a partir de uma perspectiva do curso de medicina ou a partir da perspectiva de saúde, porque, necessariamente, os médicos têm informações privilegiadas ou secretas de determinados pacientes e não sabem o que fazer com isso. Ou as redes sociais, elas abrem brecha para que o médico ache que naquele ambiente é possível divulgar determinadas informações que talvez pessoalmente não seja. Então, talvez repensar o currículo acadêmico ou acrescentar determinadas disciplinas de segurança da informação na área de saúde seja uma perspectiva um pouco moderna, mas também eminente e necessária. E aí, como o tempo é muito curto para mim, que eu tenho meia hora, eu agradeço e coloco aí para dúvidas. Obrigado. Perguntas? Boa tarde. No último slide, o senhor falou que 53% dos médicos já chegaram a divulgar informações. Dos entrevistados. Mas, no caso, informações pessoais ou informações, tipo, puramente diagnósticos? Informações pessoais. Pessoais, mas no caso só pessoais dos ou gerais? entrevistados na pesquisa. Mas no caso, estão basicamente informações gerais deles. Isso. Também relacionados com nome, enfim, idade, profissão, essas coisas. Mas em casos de, por exemplo, situações de emergência na qual ele tiver dúvida em tal diagnóstico e precisar de ajuda de algum médico e não tiver tempo de omitir algum dado pessoal, como faria? Pois então. E aí essa é uma situação engraçada, porque se você é um médico e o teu paciente está morrendo e tu precisa dessa informação, tem como você dizer qual é o diagnóstico sem dizer o nome? Eu te pergunto, tem? Não sei. Por exemplo, chegou com um ataque cardíaco. Aí você vai e diz, eu tenho um possível ataque cardíaco. É um homem de tantos anos, com tal altura, e que está com essas determinadas situações biológicas. É possível? Aí é possível, sem divulgar um nome e tal. Sem divulgar um nome. Porque o nome, ele já te identifica necessariamente. Porque com o nome, tu pode conhecer a pessoa, conhecer a família da pessoa, conhecer relações pessoais daquela pessoa, que pode fazer com que você julgue o tratamento dela de forma diferenciada. Pode te dar um tratamento especial, por exemplo, se for algum determinado parente seu ou conhecido seu. Obrigado. Não.
Já tem alguma iniciativa junto aos cursos de medicina para se tentar introduzir uma matéria de segurança da informação para a formação de médicos e pessoal da área médica? Hoje eu desconheço. Confesso que eu desconheço. Eu até tentei procurar algumas informações com relação a alguns cursos, principalmente de alguns pesquisadores daqui, especificamente da Fiocruz, e não conheço, pelo menos relacionado à disciplina, não. Mas talvez alguns cursos trabalhem com algumas palestras, alguns eventos de forma aleatória, mas não necessariamente algo que todas as pessoas do curso entrem em contato. Boa tarde. Eu trabalho na área médica, trabalho com banco de dados na área de TI, e uma pergunta que me vem muito à mente é que não é só a questão do sigilo com o médico-paciente, é a questão de todo mundo da área médica com os pacientes. Porque isso foi divulgado, todo mundo deve estar sabendo, que não foi só num hospital, mas em vários hospitais do Rio de Janeiro, teve gente que ligava de presídio, dizendo que estava internado em um hospital público, sabia todos os dados, e sabia o prontuário completo de um paciente. Sabia até mesmo que horas o cara ia ser operado. Então, assim, não é uma ética que tinha que ter apenas numa faculdade de medicina. Eu acredito que isso tinha que ser uma coisa regional, até nacional, mas para todos os cursos que envolvem a saúde e o paciente. Isso tem alguma coisa, tem algum movimento feito nesse jeito? Assim, teria o CREMERG, ou algum fisioterapeuta, o FITO, enfim, fazendo esse estudo, ou esse não? Movimento, por exemplo, eu tive muita dificuldade de conseguir pesquisas relacionadas com segurança da informação a partir da perspectiva de saúde, porque ninguém praticamente pesquisa isso, ainda mais relacionado a novas redes sociais. E aí, eu até acho que, nessa perspectiva mais ampla, porque assim, hoje eu estou falando do curso de medicina porque eu trouxe a relação médico-paciente, mas numa perspectiva mais ampla, eu acredito que as pessoas realmente estão com olhos vendados para essa situação. Porque é um fato importante, é um dado alarmante, e é engraçado porque, na maioria dos casos, nem o paciente tem acesso ao seu prontuário. E isso é um dever, é um direito do paciente e um dever do Estado fornecer essas informações, porque o prontuário é do paciente e não do médico. O médico está só usando o prontuário do paciente. Então, o paciente tem todo o direito de ter esse prontuário. E com relação eu acho que, mais do que um movimento, seria uma forma de fiscalização desse banco de dados. Porque, necessariamente, eu não vejo uma fiscalização muito rígida com relação às informações que estão no banco de dados. Talvez eu tenha sido um pouco leviano nessa minha fala, mas há uma preocupação, obviamente, com esses dados, mas eles acabam, de alguma forma, entrando em contato com outros sistemas, que não necessariamente os oficiais. Mas aí o movimento, com relação à segurança, eu não vejo hoje. Pelo menos incisivo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se já existe ou se existe algum estudo para implantar alguma lei nesse sentido de punibilidade para esse tipo de vazamento e, por exemplo, trazendo para a área de TI, a utilização desse tipo de mídia, né, de comunicação, como o WhatsApp ou até o Hangout, para comunicação na empresa, para tráfego de dados, para suporte, vamos dizer assim, existe alguma proibição, assim, prática? Eu acho um pouco complicado, talvez, pensar numa perspectiva de proibição. Porque, assim, as redes sociais, elas são livres. Todas as pessoas têm acesso a elas. Como eu, um hospital, por exemplo, tenho acesso ao que o meu médico está mandando para o WhatsApp em todos os grupos dele.
E como eu posso fiscalizar a vida privada do médico, porque necessariamente as informações que eu mando no meu WhatsApp são privadas, são minhas. Eu não tenho que disponibilizar a uma instituição que tem que regulamentar o que eu posso ou não posso dizer no meu celular, por exemplo. E aí fica a linha tênue, né, do que é privado e do que é público, a partir dessa perspectiva. Porque se eu mando uma informação que é privada para um grupo público, necessariamente eu devo levar uma sanção, pelo menos. Mas como eu vou saber disso? Como eu vou ter controle de todas as mídias que tem dentro do meu hospital? Como eu vou ter controle de todos os Facebooks, de todos os WhatsApps, enfim, de todas as relações que tem nas redes sociais dessas pessoas? Entendi. De que forma isso aconteceria, sabe? Olha, a área de TI tem como controlar isso. Isso aí não é dificuldade, não é nenhuma dificuldade. A minha dúvida é se já existe uma legislação que possa amparar, porque eu, como analista, eu posso muito bem proibir, né, por ordem da empresa, mas existe uma legislação que proteja a empresa, porque hoje tudo é processo. Tudo o profissional ele quer entrar num processo contra a empresa porque está sendo infringido um direito legal, vamos assim dizer, que é o acesso à rede social, hoje como acesso à informação, vamos dizer. Então, assim, existem muitos polos, né? No caso de divulgação, por exemplo, de um banco de dados, aí eu posso responsabilizar a empresa. Mas no caso de informações de dados sigilosos de determinado paciente, a responsabilização tem que ser necessariamente de quem está tratando aquele determinado paciente, a não ser que esses dados sejam roubados de determinado hospital ou de determinado local. Porque aí a responsabilidade da segurança dessa informação seria do hospital, mas necessariamente o médico estaria responsável por aquele prontuário específico. Pela divulgação daquele prontuário, seria ele o único responsabilizado. Pois então, o problema disso seria conseguir fazer com que os pesquisadores vejam essas novas perspectivas, né? Conseguir fazer com que o Brasil comece a repensar e ver que falta alguma determinada segurança nesse processo. Porque, assim, até então, a classe médica, especificamente, e a área de saúde, ela se protege. E há muitas maneiras de proteção entre eles. Que não necessariamente eu possa dizer que há um furo de segurança nesse processo. Porque esse caso específico, ele vazou para a mídia. Mas a própria pesquisa do Diego mostra que muitas pessoas, muitos médicos divulgam informações pessoais e que ninguém sabe. Nenhum paciente sabe que ele está com essas informações vazadas. Então, como eu posso tangibilizar uma mudança nessa segurança se necessariamente não tem uma identificação disso? Hoje, pelo menos. Mas é uma perspectiva no futuro um pouco promissora, talvez, feliz. Mas é começar um movimento de pesquisa e mudança da realidade. Isso. Eu falei especificamente da formação, porque a formação é que são futuros médicos, né? Então seria da base informacional. Alan, boa tarde. Queria fazer duas perguntas. Uma, você falou que fez uma pesquisa em divulgação desses dados confidenciais, prontuários, que essas normas regem até para pessoas públicas. Eu queria saber se o senhor chegou a fazer alguma pesquisa no âmbito militar, para médicos militares e para pacientes militares. E a outra pergunta eu queria saber, para fim de pesquisa, quem libera esses prontuários? Se é o médico ou se é a empresa que o médico está afiliado no momento? Militar eu não consegui identificar nenhuma, até porque já foi muito difícil conseguir uma pesquisa relacionada a isso
em âmbito geral. Agora, dependendo das informações que tu precisa do prontuário para que determinada pesquisa, porque se você hoje necessitar de determinados prontuários de câncer, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa de quantos casos de determinado câncer teve em determinado hospital. E aí você precisa ter acesso aos prontuários que tiveram ao ano de 2017, do ano de 2016, por exemplo. E aí você vai solicitar desse hospital. O que ele pode fazer é te fornecer todos os prontuários, mas tirando a identificação do paciente. E aí você tem acesso a todos os prontuários, mas não necessariamente ao nome e aos dados pessoais daquele paciente. É isso. Obrigado. Bom, obrigado, Alan, pela palestra. Um brindezinho da Caos para ti. Muito obrigado, volte sempre. Vamos lá, mais uma rodada do sorteio. Vamos ver se os brindes saem, que tá difícil.